Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, semana passada nós trabalhamos com o trovadorismo. Essa semana nós vamos falar um pouquinho do humanismo, que é uma escola literária que surge logo após o trovadorismo, ali no século XV, entre o século XV e XVI, 1434 a 1527. O humanismo, ele é considerado uma escola de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que é o pré-renascimento. O classicismo já é uma escola que vai estar no renascimento, perdão. O humanismo, ele vem nesse processo de transição com algumas características do trovadorismo, não se perdem, porque é uma sequência, né, gente? Não é uma ruptura de uma escola para outra. Então, as características permanecem, porém, elas se enfraquecem nesse contexto e surgem outras. Então, bom, a Idade Média e o Renascimento, eles podem ser postos na situação numa analogia de características. Então, lá na Idade Média, no trovadorismo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o feudalismo. Né? Os senhores feudais estavam dominando os espaços em negociações. Já na Idade Moderna, ou no pré-renascimento, como melhor dizendo, que é o humanismo, essas características permanecem, porém surge o mercantilismo, que é o comércio, o mercado, o pré-capital, que vocês estudam na disciplina de História. A nobreza da Idade Média era o que movimentava as questões sociais, políticas e econômicas daquele período. Permanece no humanismo, porém já surge a burguesia, os burgos, as pequenas vilas, pequenas cidades, o comércio local que entra em ascensão. Lá, naquele período, nós tínhamos a cavalaria, né, no trovadorismo. Já no humanismo surge a marinha, né, as primeiras viagens, as primeiras descobertas. Na questão cultural, a religião predominava na Idade Média. Deus era o centro de tudo, teocentrismo. No humanismo permanecem, né, resquícios dessas características lá do trovadorismo, porém a ciência, o homem tem essa ansiedade, essa angústia de descoberta. Ele quer saber o que acontece. E o antropocentrismo. Né? O homem é o centro de tudo, não mais Deus. Não só Deus, aliás, né? Deus permanece, mas não só ele. Deus, o homem também é ativo, ele idealiza as relações sociais, ele vislumbra, né, as descobertas. Então, ele se coloca
ponto estratégico de aparecimento na história e na literatura. O espiritualismo, tão presente no trovadorismo, também vem para o humanismo, mas com traços fortes do materialismo. Certo, gente? Bom, algumas características, então, são postas nesses slides. Uma delas, que eu não toquei no assunto ainda, é a descoberta da imprensa. Então, se aquelas cantigas lá do trovadorismo e algumas produções literárias que vão surgir agora no humanismo não eram postas em evidência para os demais, apenas para a nobreza, com o surgimento da empresa ainda arcaica, mas reconhecida, essas produções começam a circular e serem lidas e entendidas, ou escutadas e entendidas naquela época, né? Bom, o mercantilismo eu já falei para vocês, né? A expansão marítima também. A burguesia, os burgos se expandem, né? Através do comércio, principalmente. E essa analogia de teocentrismo, Deus e o homem, que é bem marcada agora no humanismo. Ok, gente? Bom, pessoal, então na literatura nós temos três produções. O gênero lírico, dramático e narrativo, tá? O dramático ele surge com Gil Vicente e o teatro. O gênero lírico ele vai surgir com o Garcia Rezende e a poesia palaciana. E o gênero narrativo vai estar então com o Fernando Lopes e as crônicas. Nesse contexto, nós temos então o representante, digamos, o grande representante do teatro até a nossa atualidade. As pessoas perguntam se teve teatro na era medieval e nós temos um teatro muito fraco, muito limitado. Quem realmente foi a inovação do teatro, esse teatro que nós conhecemos hoje, foi o Gil Vicente, gente. Então, assim, ó, ele, nessa obra que ele produz dentro do teatro, ele se importa, ele traz para suas produções o popular. Então, pela primeira vez, o popular está atuando e está vendo as peças teatrais, a obra teatral dele. Ele também faz uma crítica, ele traz a criticidade para dentro dessas produções, não só de uma classe social, mas de todas as classes sociais, desde o rei até lá, né, o camponês, são criticados nas suas produções. O que mais? O tom moralizante. Ele vem mostrar, através das suas obras, né, que as pessoas elas não são boas assim, como lá no trovadorismo se pensava, né, e que a religiosidade não está permeando a vida, os acontecimentos de cada cidadão. Então, que existe a maldade, que existem os desvios, então ele traz esse tom moralizante para dentro das suas obras. E o humor, a ironia, né? As brincadeiras no teatro são sentidos que se movimentam e que estão presentes até hoje nas peças teatrais. Bom, já na poesia palaciana, o que aconteceu? As cantigas, lembra lá do trovadorismo, que era tudo a questão da música, da cantiga, ela vem para o humanismo, porém no humanismo elas passam a não ser tão valorizadas e o que surge? As poesias, tá? Então, a poesia onde? No palácio, né, gente? Ainda na nobreza. Era lá que se movimentava com maior intensidade as questões literárias do período de produções. Então, as poesias, elas passam a ter um significado muito importante dentro da literatura. Elas criam o próprio ritmo, né? Uma própria rima.
elas trazem temáticas que não eram tratadas com tanta profundidade lá no trovadorismo, como, por exemplo, o amor. O amor, ele cria um grau mais de intimidade, né, na obra literária da poesia dentro do humanismo, e lá já era mais recatada essa fala sobre o amor, né? E uma linguagem rebuscada, porque é típica dos sujeitos que vivem na corte, né, gente? Então, Garcia Rezende foi o grande representante desse movimento da poesia palaciana. Bom, já no gênero narrativo, Fernão Dias se destaca com as crônicas, né? São textos em prosa que ele traz, populares, e evidenciam os acontecimentos da época. Então, ele traz assim, as festas populares, as questões religiosas são vistas por outro viés, Deus já não é tão importante dessa obra em prosa, assim como foi colocado no trovadorismo, com o antropocentrismo. Tá? Então, ele tenta produzir algo mais próximo possível da realidade. Tá? Tenta ser mais verossímil possível, trazendo a realidade para dentro de suas obras. Bom, gente, ainda falando do Gil Vicente, do teatro, né, não podemos esquecer que as suas obras, elas sofrem influência da era medieval, lá do trovadorismo. Então, assim, principalmente a influência religiosa, né, do sagrado, do moral, mas com pinceladas do humanismo, com a crítica ao quê? A crítica e sátira, né? Ao pagão, ao profano. Os personagens, eles moralizam e satirizam. Então, eles fazem esse contraste, essa analogia dentro da obra do Gil Vicente, certo? E a produção teatral dele, ela se subdividiu em 3 fases. Então, a primeira fase era marcada por traços medievais, lá do trovadorismo, né? E com a influência espanhola de Juan de la Encina, né? Bom, daí tem o monólogo do vaqueiro, o alto pastoril castelhano. Na segunda fase já aparece o quê? Aparece sátira dos costumes e forte crítica social, tá? Então tem o Velho da Horta, o Alto da Índia e outras obras que foram importantes na segunda fase. Na terceira fase é o que? É o aprofundamento da crítica social através da tragicomédia alegórica. Então, ele usa máscaras dentro do teatro para fazer essa sátira, né? São várias temáticas linguísticas dentro do teatro. E é o período da maturidade expressiva, de expressão corporal, de expressão linguística. E são os altos que são evidenciados, o alto da barca do inferno, o alto da barca da glória, o alto da barca do purgatório. São 3 altos e outros mais que ele produziu durante essa carreira, que são importantíssimos. Bom, gente, então, ainda falando, né, sobre o teatro e Gil Vicente, eu trago para vocês um fragmento do Alto da Barca. Vocês vejam que tem os personagens, tem as falas, a escrita ainda era arcaica, lá do século XV e XVI, então houve uma evolução, né, na língua durante esse período, e mostro como a influência do Gil Vicente ela é importantíssima, foi e é importantíssima para o teatro até os dias atuais. Então, assim, ó, lá em 1955, né, o Ariano Suassuna, ele criou, né, produziu uma peça teatral chamada O Alto da Compadecida. É mais um alto, né, que vem, que evolui, que dá uma sequência em outros movimentos literários. E ele traz, né, para quem não conhece o Ariano Suassuna, ele é dramaturgo, romancista e poeta brasileiro. E é baseado na produção do Gil Vicente. Então, qual é a dica que eu deixo para vocês? Que vocês assistam o Alto da Compadecida, né? E a partir do que vocês observaram na nossa fala de hoje, vocês tentem identificar alguma característica do humanismo ali e até mesmo
desse gênero dramático que é o teatro apresentado e criado e mantido por Gil Vicente, né? E também que vocês leiam O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, que é uma obra que vai trazer bem essa questão da igreja, a criticidade da igreja, a sociedade, né? As situações que movimentam os aspectos populares da época. Então, seriam uma leitura e algo que vocês vão visualizar, né? Que é uma leitura auditiva, interessantíssimas. Também deixo para vocês um glossário para o entendimento de algumas palavras ou expressões que foram ditas ou postas no texto e que talvez não tenham sido compreendidas, tipo o que é antropocentrismo, o que é burguesia, cruzada, conquista de Ceuta, dinastia, feudalismo, fidalgo e período sincrético e teocentrismo. Beijo a todos!